A exposição da palavra de Deus, livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. Estamos, para vocês que nos visitam, estamos numa exposição às quartas-feiras, no livro do profeta Joel, e já estamos agora no capítulo 2, verso 28. Vamos falar nesta noite sobre o derramamento do Espírito Santo na humanidade, a promessa de Deus do derramamento do seu Espírito. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Amém? Amém. Diz assim: depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Toda a igreja pode repetir isso? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor será salvo. Pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Fala conosco, ó Pai, nesta noite de quarta, noite fria, mas o Teu Espírito Santo que aquece a nossa alma e os nossos corações, aquece a nossa mente à obediência de Jesus Cristo. Fala, porque precisamos ouvir a Tua voz. Escuta o nosso clamor, ó Pai, nesta noite, ao qual te pedimos, ó Pai, e pela fé cremos que receberemos do Senhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, não pelos nossos méritos, mas pelo Teu sangue, o sangue do Teu Filho que nos garante a vitória. Fala, porque precisamos ouvir a Tua voz, para acalmar o nosso coração, para nos tirar da solidão. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aqui está um texto um tanto quanto polêmico, não este, mas ele culmina lá em Atos 2. E podemos nesta noite tirar algumas dúvidas, até de fato doutrinárias, a respeito do Paráclito, que no original grego é consolador, ou o pneuma, que é o Espírito Santo, tanto o pneuma quanto o Paráclito. Pneuma, que é vento, sopro, né? Vem de pneuma, sopro, vento. Então, dependendo do contexto, vai ser Paráclito. Por exemplo, o Espírito Santo vos convencerá da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Ele estará convosco todos os dias. Paráclito. Porque o que é o Paráclito? É o conselheiro, é aquele que anda contigo te aconselhando. Ele não só aponta os seus erros, não, ele aponta andando contigo e te mostrando como você vai resolver aquilo. Deus usa pessoas como Paráclito em nossas vidas. Conselheiros é o dom do Espírito Santo nesta pessoa que manifesta, e são pessoas que Deus coloca em nossas vidas com a ação do Espírito Santo para ser um Paráclito, alguém que aconselha, alguém que caminha, alguém que orienta com amor e carinho e mostra o erro e está ali para ajudar a solucionar o mesmo. Esse é o Paráclito. É o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar como convém. Este púlpito, vamos dizer, essa mobília é a tua fraqueza. Sozinho você não consegue carregar. Então você pega de um lado e o Paráclito pega do outro e te ajuda a carregar o teu fardo. Por isso que Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Mas aqui está falando do pneuma, o derramamento do vento, do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. De toda vez que o povo se volta para Deus, Deus se volta para o seu povo. Lembra que ele disse para o rei Asa: estou contigo enquanto tu estiver comigo. Se tu me deixar, eu te deixarei. Eu creio no amor de um Deus soberano. Mas Deus também, irmãos, não fica correndo e mendigando o nosso amor. Ele já é amado, Ele é adorado. Ele criou os céus e a terra. Ele criou o homem como a coroa da sua criação. Mas tem milhares e milhares de anjos em volta do seu trono nesse exato momento, nesse exato minuto, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Ele não precisa ser adorado, ele quer, mas ele não depende da minha e da tua adoração. Ele não depende do meu e do seu amor, embora ele queira o seu amor, embora ele queira a sua adoração, embora ele queira o seu reconhecimento que ele é o Criador dos céus e da terra. Precisamos entender isso, senão caminharemos numa teologia de um Deus que vive atrás de nós, mendigando. Ele não desiste de você, ele não desiste de mim, ele não desiste de você, mas ele continua sentado no seu trono de graça, só esperando você se voltar para ele, e no momento certo ele se vira para você. Eu tenho certeza que ele não vai dar as costas para você, nem para ninguém. Para o maior bandido, pecador, corrupto, ele não vai dar as costas, mas ele continua no seu trono de graça, com seu cetro de justiça na sua mão, porque ele é imutável. Em Deus não há mudança nem sombra de variação, ele é imutável. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade, mas ele é um Deus que está sempre pronto para quando o homem se voltar para ele, ele se volta para o homem. Ele nunca dá as costas para ninguém, ele não vai dar as costas para mim nem para você, mas ele só está aguardando uma atitude sua, para que ele se volte para você com misericórdia, com graça e com amor. Não depende de você, mas ele quer que você então reconheça como único e suficiente Salvador, para que ele se volte para você. Então, ao longo de toda a história, principalmente no livro do profeta Joel, Deus vem punindo o homem por causa da desobediência. A humanidade, a criação, paga um preço, ao qual o apóstolo Paulo vai dizer que esta geração geme como se tivesse com dores de parto, por causa dos filhos da desobediência. Resultado é o que estamos vendo acontecer no mundo: pandemias, mortes, feminicídios, tragédias, porque é a geração gemendo como em dores de parto, por causa dos filhos da desobediência. Mas é um Deus rico em perdoar, é um Deus grande, misericordioso, é um Deus de amor, que quando o homem se volta para Deus, certamente ele, com sua mão de graça, se volta para o homem, derramando graça, poder e majestade, glória e honra sobre nossas vidas, de fazer parte da geração santa, do povo eleito de Deus. Por isso que Joel continua no 28, depois disso o quê? O que falamos na semana passada, depois do arrependimento, depois do quebrantamento, depois do choro, depois do reconhecimento do seu estado depravado e miserável, é o momento em que Deus se vira para você com graça, com restauração, com misericórdia, com poder, lhe dando todos os benefícios e direitos de serem cordeiros da graça com Cristo Jesus. A herança que era só de Cristo, ele dividiu com toda a humanidade, e ainda tem lugar para você nesta herança, ainda tem lugar para você fazer parte, de ser eleito e fazer parte da herança de Deus, a herança da salvação em Cristo Jesus, a herança das bênçãos celestiais. Mas sempre depois disso, nunca é antes, é sempre depois do arrependimento, é sempre depois da lágrima, é sempre depois do sofrimento, é sempre depois do arrependimento. Não pense você que sem arrependimento você vai obter nada de Deus, apenas a graça comum. Dá o ar para ele respirar, dá o fôlego, dá água para ele beber, dá comida para ele comer, e vai ser apenas um morto-vivo, e não faz parte da salvação. Mas quando o homem se arrepende, quando o homem se volta para Deus, quando o homem se humilha diante de Deus, além do ar, além da vida, além do alimento, além do trabalho, além da saúde, ele dá a graça da salvação, de fazer parte do povo
aqui está um povo que vai morar no céu, amém? Amém, aqui está um povo que vai morar com Deus. Ei, você precisa acreditar nesta verdade. Mas eu ainda não sou cristão, Deus não tocou em meu coração. Quem disse que Ele precisa tocar em alguma coisa? Você só precisa crer que Ele é o Criador dos céus e da terra. Você só precisa acreditar que Ele te ama. Você só precisa acreditar que Ele quer você, Ele quer salvar você. Você não precisa sentir, você precisa crer que Ele é o Filho de Deus. E como eu gosto de repetir, com toda a convicção em minha alma, Ele está aqui nesta noite, passeando no meio da sua igreja. Esse é o meu bordão, esse é o meu jargão, esse vai ser o tópico que eu sempre vou repetir nos meus sermões, porque eu creio que Ele está aqui no meio da sua igreja. Pastor, mas eu não senti nada. Você não precisa sentir, você precisa acreditar na promessa dele que disse: quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. É por isso que eu tenho convicção que Ele está aqui nesta noite, só por isso. Não é porque eu estou no púlpito, não é porque estamos dentro da igreja, é porque eu conto 1, 2, já era, já está aqui, acabou. O resto é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Promessa de Jesus isso. Depois disso, eu gostaria de gastar alguns minutos falando nisso, porque é sempre depois disso que Deus vai fazer alguma coisa em você. É depois disso, depois desse culto, que Ele vai mudar o quadro da tua história. Você precisa crer. Eu já fui em 15 cultos, nada aconteceu, mas pode ser depois deste, pode ser depois da lágrima de hoje, pode ser depois do arrependimento de hoje, pode ser depois da oração de hoje, pode ser depois do momento de hoje, que Ele vai fazer maravilhas em sua vida, na minha vida. E se não fizer hoje, eu espero para depois, porque pode ser depois. O que importa é que vai acontecer. E eu preciso crer com uma convicção em minha alma que é verdade as promessas de Deus. Depois disso, é depois desta noite que Ele vai mudar o teu pensamento. É depois desta noite que Ele pode te curar. Depois desta noite aquela causa da justiça pode sair. Depois desta noite essa enfermidade pode ir embora. Depois desta noite Ele pode te encher do Espírito Santo da promessa. Depois desta noite Ele pode salvar você. Depois desta noite Ele pode atender a tua oração. É depois de hoje que Ele muda a tua esposa. É depois de hoje que Ele muda teus filhos. É depois de hoje que Ele muda o teu esposo. É depois de hoje. Você precisa acreditar que é sempre depois do arrependimento, é sempre depois do quebrantamento, é sempre depois das lágrimas. Eu ficaria 2 horas falando só depois disso, só depois disso, porque tem bênçãos que são condicionais. O amor de Deus é incondicional, mas as suas bênçãos são condicionais. Por isso que Joel disse: depois disso, depois que se arrependeram, depois que choraram, depois que clamaram, então o Senhor diz: agora sim derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Já pensou? Depois disso, tua filha, teu filho começar a profetizar as bênçãos de Deus. Já pensou depois deste culto? Ele mudar a cabeça do teu filho, da tua filha. Ele mudar o pensamento que foi corrompido, que não foi você que ensinou, não foi você que moldou, foi um amigo, uma amiga, um pensamento, um viés político, um viés ideológico que mudou tudo isso. Já pensou depois disso Ele colocar a mão na cachola dele, na cachola dela, onde ele estiver, e mudar o pensamento e trazer cativo a Jesus Cristo para a honra e glória de Deus? Pastor, mas nunca foi na igreja, não quer saber de igreja. Quem falou que igreja salva? É o Espírito Santo que salva, é Jesus que salva, é Deus que salva. Ele muda a mente, é de dentro para fora, depois Ele muda o coração. Pode ser depois de hoje, e pode não ser. Eu prefiro acreditar que pode ser, que Ele vai mudar e fazer nova todas as coisas, novas todas as coisas. E Ele continua sendo Deus. E você continua crendo no outro dia, e no outro, que uma hora vai acontecer. Ele diz: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Naqueles dias Ele vai derramar do espírito de graça e poder. E Jesus diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus diz aos discípulos: olha, eu tenho um segredo para contar a vocês. Eu preciso ir e enviar o Consolador, porque se eu não for, Ele não vem. Eu preciso ir, porque eu chegando lá, Ele vem e ficará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eles vos convencerão do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando dessa doutrina maravilhosa, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Precisamos acreditar primeiro que Ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é um líquido, Ele não é um vento, Ele é representado, mas é a terceira pessoa da Trindade. No Antigo Testamento temos a teofania, Deus em forma de homem, de anjo, se manifestando à humanidade. E o Espírito Santo aparecia de forma esporádica para capacitar o homem para uma missão, para capacitá-lo para ungí-lo como rei, para capacitá-lo para uma tarefa. No Novo Testamento temos a cristologia, Jesus, o Filho de Deus, se manifestando no meio da humanidade, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas depois Jesus disse: ainda tem mais um, é o Espírito Santo que o mundo não conhece. Ele vai estar com vocês todos os dias, Ele vai revelar as grandezas de Deus a vós. Se você entende uma vírgula da Bíblia, é por causa do Espírito Santo. Se uma oração sua é atendida, é por causa do Espírito Santo. Se uma lágrima sua chega no trono de graça, é por causa do Paráclito, do pneuma, do Espírito Santo de Deus. Ele que te capacita, que você não sabe nem orar como convém, e Ele diz: Pai, ele está orando tudo errado. Não é nada disso que Ele queria dizer. Tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Ele está pedindo uma moto, mas não dá uma moto não, Deus. Faz outro milagre, muda o caráter dele, muda a personalidade dela. Pai, ele está querendo isso. Não, não faz isso, Senhor. Muda, faz um milagre. Ele nos ajuda, porque não sabemos nem orar como convém, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem orações que nós fazemos, por que não dizer quase todas elas, que certamente o Espírito Santo geme, biblicamente falando, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, que ele geme com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Então quando você diz: ó Deus soberano, excelso, Ele está gemendo para que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você venceu o Covid e está vencendo. É por isso que você está vencendo as enfermidades, as lutas, porque tem alguém gemendo todos os dias pela minha e pela tua vida. Todas as vezes que você ajoelha, Ele geme. Todas as vezes que você pensa nele, Ele geme. Todas as vezes que você pensa na grandiosidade de Deus, Ele geme com gemidos inexprimíveis, para que Deus interprete e tenha misericórdia de nós. Isso não nos faz me sentir cada vez nada, não é verdade? Mas essa é a proposta do Evangelho mesmo, é nos humilhar. A Bíblia não diz que quem te humilhar, Deus vai te exaltar. A Bíblia diz: quem a si mesmo se humilha, o Senhor o exalta. Então se humilhe você. Não fique pensando que a humilhação dos outros vai te dar a exaltação de Deus. Quando te humilharem, se humilhe mais ainda, porque a exaltação maior vem de Deus. Saia no prejuízo, leve a afronta, saia como que perdeu, saia de pouco, porque a recompensa vem de Jesus. A graça restauradora de Deus é sobre a tua vida. Te exalta em um lugar invisível que ninguém está te vendo, nem você mesmo sabe, mas Ele te exalta, sabe como? Deus, aquele ali confessa o meu nome, aquela ali confessa o meu nome, e você está sendo exaltado diante de Deus. Ninguém te botou em um púlpito, ninguém te botou em um pedestal, não tem foto sua em cartaz nenhum, mas está lá no calendário de Deus o teu nome, está no cartaz de Deus, porque você se humilha na presença dEle, e Ele te exalta em lugares que você nem sabe que é exaltado. É no céu diante de Deus, quando Ele diz: aquele confessa o meu nome, aquela confessa o meu nome, aquele sofre danos por causa do Evangelho. Amém. Não tem como não aquecer falando
daquele que é o fogo de Deus, o Espírito Santo. John Wesley disse que ou o teu sermão pega fogo, ou tu joga o teu sermão no fogo. Então eu prefiro que ele pegue fogo. Amém. Do que eu ter que jogar no fogo. Porque o Espírito Santo da promessa está neste lugar. Porque a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. 10 dias depois da ascensão de Jesus. O primeiro dia, 120 homens reunidos numa sala fechada, em um cenáculo. E o segundo dia eles continuaram orando. O terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia, nada acontecia e eles continuaram orando. E se cumpriu o que foi dito pelo profeta Joel. No 10º dia, 120 homens, varões, num cenáculo. De repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E ao ver aqueles homens falando nas suas línguas originais, e todos entendiam que o outro dizia sem intérprete, disseram alguns que estavam de fora: deixa eu te contar um segredo. Vai sempre criticar quem está fora. Quem está do lado de fora não sente o calor que tem dentro, não entende o que acontece dentro. Da janela, se você der a volta, do lado de fora você já tem outra sensação. Mas quem está dentro é quem sente. Quem está dentro do mistério, quem está dentro da grandiosidade de Deus, quem está dentro da intimidade, quem está dentro do temor, quem está dentro do amor, sente coisas indelével, indizível. E o apóstolo Pedro, que foi restaurado, ele prega o seu primeiro sermão e diz: o que vocês estão vendo é para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E daquele dia em diante, há mais de 2000 anos atrás, o Espírito Santo nunca mais saiu da humanidade. E Ele está aqui, irmãos, habitando em mim e você, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos fazendo entender as grandezas de Deus. Amém. E se cumpriu, não está se cumprindo, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Joel. O Espírito Santo não está dentro de um tanque ou de uma bacia, que a cada dia Deus vai derramando um pouco. A cada culto Ele derrama um pouco. Ou você tem ou você não tem. Quem tem um pai tem um filho. Quem tem um filho tem um espírito. É a trindade, 3 em 1, triunidade, tríplice forma de Deus existir, trindade, tríplice forma de Deus operar. Ou eu creio, quem tem um pai tem um filho, quem tem um filho tem um espírito. O Espírito Santo não chega depois. Ele não fica esperando o dia em que ele vai entrar. São 3 em 1, é o Espírito de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco que tu me pede para ver o Pai, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Amém. Não creres tu pelo menos pelas mesmas obras que eu faço? Não sou eu, mas o Pai que está em mim é que faz a obra. E só faltava Ele, o Paráclito, o pneuma de Deus, que Ele derramou sobre toda a humanidade no dia de Pentecostes. E podemos desfrutar da inauguração do Espírito Santo na humanidade de forma definitiva até a consumação dos séculos. Até quando você se sente só, você não está só. O Espírito Santo está ali com você, só esperando você se voltar, ajoelhar, mesmo que sem palavras, mesmo que com o coração vazio. Ele está ali intercedendo por você. Depois disso tudo pode mudar na tua vida. Depois desta noite tudo pode acontecer para a honra e glória de Deus. Pode acontecer tantas coisas ruins conosco todos os momentos, todos os minutos. Por que não pode acontecer um milagre depois desta noite na tua vida? Por que você não pode ter uma resposta de Deus depois desta noite? Por que você não pode ter uma cura depois desta noite? Por que você não pode ter a resolução para este problema depois desta noite? Porque Ele não pode iluminar a tua mente como resolver algo que você não está vendo saída, não está vendo maneira, não está vendo jeito. A provisão de Deus vai bater na tua porta. Creia que a provisão de Deus vai aonde você está. Porque a minha Bíblia diz que aquele que ouve a voz de Deus e obedece
aonde ele for, as bênçãos de Deus lhe seguirão. As bênçãos de Deus lhe seguirão onde quer que você for. Se você é temente, ouve a voz de Deus. Derramarei, e se cumpre lá em Atos 2, até sobre os servos e servas, até sobre os empregados, até sobre os animais, sobre tudo, sobre a humanidade. Deus derramaria o seu Espírito. Os homens presos, escravos, servos e servas receberiam também a bênção do Espírito Santo de Deus. E qual a condição para isto? Crê. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Quando Jesus fala isso, os discípulos têm que chorar e dizer: Senhor, amplia-nos a fé, aumenta-nos a fé. Você pode pedir também: Jesus, aumenta a minha fé, porque o que eu tenho para receber de Ti é muito grande. Amplia a minha fé, Senhor, para que eu possa compreender e acreditar nas Tuas grandezas. Então precisamos desconstruir algumas ideias doutrinárias a respeito do Espírito Santo. Ele pode ser simbolizado, como o apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Às vezes alguma pessoa diz: ah, Vasco, tu está cheio, tu está vazio. Eu não estou cheio nem estou vazio, eu tenho Ele dentro de mim, Ele habita em mim. Você tem um valor, porque o Espírito se move em você, porque o Espírito de Deus está em você, e somos apenas vasos de barro com um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, representando o Pai e o Filho. Até sobre servos e servas o meu Espírito naquele dia. Manifestarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e coluna de fumaça. Isso é, na verdade, a natureza, mostrando, como diz no Salmos 19, a criação, o poder de Deus sobre toda a criação. Um dia fazendo declaração ao outro dia, a natureza gemendo, as manifestações. Falamos isso e vamos continuar falando, porque ainda está acontecendo. Nem mal descansamos da pandemia. Tem um furacão lá no sul acabando com tudo, levando tudo. A natureza não tem previsão, não tem hora de chegar, não sabe quando. De repente o vento veemente, impetuoso, chegou em Santa Catarina, chegou lá no sul, arrastando prédios, arrastando casas, telhados, melhor dizendo, e arrastando vidas. Quem não lembra do tsunami? Quem não lembra de tantos desastres naturais que aconteceram? Deus dizendo: eu vou dar sinais de que eu existo. Eu vou dar sinais para que o homem creia. Eu vou dar sinais para que o homem entenda que eles podem ter toda a tecnologia do mundo, mas quem governa sobre o universo é Deus. Quem governa sobre os céus e a terra é o Senhor, que fez os céus e a terra. Verei sangue. Sangue nós estamos vendo de todos os lados, todos os dias, a cada momento. Sangue para todos os lados. Fogo e colunas de fumaça. Deus manifestando a sua ira, Deus dando sinais ao homem para se arrepender, Deus dando sinais ao homem para entender que está perto da sua vinda, está perto da sua chegada. Joel profetiza: o Espírito só é derramado mais de 2000 anos depois. Então, se Ele garantiu que vai voltar para buscar a sua igreja, não importa quando, porque Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nem que seja para ser arrebatado, como diz lá em Tessalonicenses, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, porque seremos arrebatados, irmãos. As lutas, as guerras nos fazem esquecer do arrebatamento da igreja de Cristo, mas é a promessa de Deus que Ele vai arrebatar o seu povo. E se eu estiver morto, Ele te ressuscita para te arrebatar. Vai em Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Você tem que anotar. De maneira nenhuma precederemos os que dormem. O apóstolo Paulo escrevendo a Tessalônica: os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Ele vai ressuscitar os mortos, Ele vai pegar os vivos, vai juntar e vai arrebatar a sua igreja para a honra e glória do Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer que o mar vomitará os seus cadáveres, a terra devolverá os seus mortos. Tudo que a terra comeu vai devolver, para ser transfigurado em um corpo de glória. E os que estão salvos em Cristo Jesus experimentarão um corpo glorificado, e num abrir e fechar de olhos
estaremos ao lado de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E aqui está a promessa da vinda do Senhor. Manifestarei maravilhas no céu, na terra, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível, o dia do Senhor. Ele nunca disse que esse dia seria bonito. Joel disse que o dia vai ser feio. Amós disse que o dia vai ser terrível, escuro, tenebroso. Vai ser como que os homens procurarão buracos como topeira para se esconder, e vai ser tarde demais. Será como que fugindo do leão está de cara com o urso. Essa descrição de Amós. E depois de fugir do urso, colocando a mão na parede para descansar, será picado por uma cobra. É assim o dia do juízo, sem saída. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O tempo de se dobrar é hoje. O tempo de confessar é hoje. Porque quando as trombetas soarem, você só vai confessar, só vai chorar, mas não vai adiantar. Porque naquele dia ele virá majestoso, ele virá com glória, magnificência, plenitude, poder, soberania, domínio, para levar aqueles que se humilharam a vida inteira aos seus pés. E assim vai acontecer. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Amós vai dizer: porque vocês almejam o dia do Senhor, será dia terrível, serão dias de trevas e não de luz. E Jesus disse que assim como o raio se rasga do oriente ao ocidente, assim o céu se rasgará para a descida do Filho do Homem. Precisamos estar atentos, porque a promessa de Pentecostes já se cumpriu, o derramamento do Espírito já se cumpriu, mas a vinda do Senhor ainda não. A parousia, a segunda vinda de Jesus. Parousia é a primeira, é a segunda vinda. Parousia é quando eu vou na tua casa a primeira vez e eu te aviso: Adriana, às 15 horas eu vou na tua casa. A primeira vinda foi como Deus fez através dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, seu nome será Emanuel, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Através dos profetas Deus está avisando que vai chegar na tua casa. Isso é a primeira vinda. Então você vai preparar, vai ver, vai procurar arrumar alguma coisa. Se tiver uma bagunça, eu vou ajeitar, porque eu vou ter uma visita às 15 horas na minha casa. Mas a parousia é a segunda vinda, em que a pessoa vai na tua casa e não avisa, e chega a qualquer momento. A primeira vinda ele avisou, a segunda vinda ele não avisou, nem vai avisar o dia nem a hora, e será como um ladrão. A parousia é o dia que ele vai chegar para buscar a sua noiva, a sua igreja. E quem é a noiva de Cristo? Você faz parte da noiva de Cristo. Você vai morar no céu. Eu tenho que profetizar isso. Outro profetiza carro novo, moto, apartamento, chave do céu. Eu só profetizo isso na tua vida, porque a Bíblia me autoriza para eu profetizar. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, não diz o branco, o negro, o que chora, o que não chora, diz todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome do Senhor nesta noite, você vai sair daqui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você vai sair daqui um cidadão do céu. Você vai sair daqui com o teu endereço garantido nas moradas celestiais com Cristo Jesus. Que promessa é essa, pastor? A promessa de Joel: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está no futuro. Todo aquele que invocar será salvo. Ele não faz acepção de pessoas. E se você invocá-lo nesta noite, Ele irá salvar você. Se com tua boca tu confessares e no teu coração tu creres que Jesus é o Filho de Deus, então tu serás salvo. Vir na igreja, vir nos cultos é só uma consequência. Vir na igreja, vir nos cultos é só uma rotina. Mas tu sai daqui nesta noite lavado e remido pelo sangue de Jesus. O diabo, Satanás e seus demônios vai bater de frente com você nessa calçada e vai dizer: com ele não dá mais para mexer. Cancela aquele projeto, corta aquele laço, quebra aquelas cadeias, porque ele entrou sujo, mas ele está saindo com o sangue de Jesus derramado em sua vida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que estiver aqui e quiser invocar o nome do Senhor será salvo.
pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém. Não tem como. Eu coloquei uma frase um dia desse no meu Instagram e eu vou repetir. A salvação, nem todos que estão na igreja, nem todos que fazem parte de uma igreja será salvo. Mas é impossível que um salvo não faça parte da igreja. Amém. Eu não tenho como saber, mas de uma coisa eu tenho certeza na Bíblia: que não tem como um salvo não fazer parte de uma igreja de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora, não quer dizer que todos que estão na igreja serão salvos. Isso faz parte do plano da presciência de Deus e da vida sua com Deus. Mas não vem me dizer, não entra na minha cabeça, não entra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de que o salvo não vai estar em Jerusalém, de que o salvo não vai estar em Sião. Olha que se Jerusalém era chamada da cidade santa, era um lugar, por isso que Jesus disse aos discípulos: se estiver no telhado, não desça. Se for sábado, não se mexa, porque a lei do judeu não podia trabalhar no sábado. Fique aonde você está. E no dia da descida de Pentecostes ele diz aonde? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quem estava fora de Jerusalém? E quem o jumento, o camelo atrasou, perdeu. Mas quem estava em Jerusalém foi cheio do Espírito Santo. É na casa do Senhor a salvação. É através da casa do Senhor que anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor. Os salvos, os sobreviventes, os lavados e remidos, Ele encontrará em Jerusalém. No dia que Jesus voltar, não terá um salvo no baile funk. No dia que Jesus voltar, não terá um salvo no pagode. No dia que Jesus voltar, os salvos farão parte da igreja de Jesus Cristo. Interpreta comigo. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus e leia esse verso 32 comigo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa de Deus. Pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém. Com o restante estarão em Jerusalém, como o Senhor prometeu. Aqueles que o Senhor chamou estarão entre os sobreviventes. O que isso quer dizer? Que quem o Senhor chamou irá sobreviver para experimentar o arrebatamento da igreja. Irão sobreviver. Por isso que eu falei que ainda que esteja morto, viverá. Porque você precisa sobreviver para fazer parte do povo de Deus, para fazer parte da nação santa. Todo mundo quer o dia de Pentecostes, é tão bom falar dele, mas o dia da salvação é muito melhor, o dia da salvação é muito maior, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu ver quantos invocam o nome do Senhor nesta noite, quantos querem invocar e clamar o nome do Senhor. Você é salvo, você é salva. Sabe por quê? Porque você crê no Filho de Deus. Porque você crê que Ele é o Filho de Deus. É só isso que Deus precisa para te salvar. Porque quem não crê que Jesus é o Filho de Deus está chamando Deus de mentiroso, que não enviou o seu Filho para lhe salvar. Mas se você crer que Jesus é o Filho de Deus, e você invoca o nome do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tu serás salvo ainda nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Peço à amada igreja que se coloque de pé nesta hora, clamando por aquele que passeia no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus quer que você o invoque para que você seja salvo, e Ele fará a obra na tua vida. Ele transformará você. Ele que vai mudar o teu caráter. Ele que vai mudar o teu jeito de viver e de ser. Onde está você? Existe alguém aqui nesta noite que quer invocar o nome do Senhor e sair por essas portas lavado e remido pelo sangue de Jesus? Se amanhã você não vir para a PBCP, você for para a Adventista, Metodista, você for para a Wesleyana, você for para a Igreja Evangélica Universal, Deus é amor, você é salvo porque você invocou o nome do Senhor. Você não está invocando a placa de uma igreja, você não está invocando um pastor, você está invocando o nome de Jesus. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Se há alguém aqui nesta noite que deseja invocar o nome do Senhor para que seja salvo, levante a sua mão que eu quero orar pela tua vida. Amém, glória a Deus.
Onde está a segunda pessoa que quer invocar o nome do Senhor nesta noite e diz: eu creio nesta mensagem, eu creio nesta pregação. Levante a tua mão que eu quero orar pela tua vida. Amém. Eu convido você a vir aqui à frente, meu irmão, meu amado. Creia que você nesta noite está sendo salvo por Jesus. Creia, ainda tem lugar para a salvação. Saia do teu lugar, invoque o nome do Senhor. Saia daqui nesta noite lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você não sairá daqui mais inocente desta pregação, de que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Onde está a próxima pessoa que eu já vou orar pelo meu querido irmão em Cristo Jesus? Que levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero invocar o nome do Senhor. Eu quero sair daqui salvo. Eu entrei aqui não sei como, mas eu estou saindo daqui com a certeza da salvação em Cristo Jesus. O Felipe creu nessa mensagem. O Felipe entendeu esta pregação. E eu creio que ele foi tocado pelo Espírito Santo. Você não depende de uma igreja para morar no céu, Felipe. Você só precisa crer no Filho de Deus. Você não depende. Você pode precisar estar com a igreja, mas você só depende do Filho de Deus para salvar a tua vida. E Ele está aqui nesta noite e te convenceu desta pregação, e te convenceu deste evangelho. E Felipe, eu creio que ao você vir aqui, a tua salvação já estava decretada no trono de graça. Ele vai se arrumar hoje, ele vai àquela igreja, e hoje eu vou confirmar a salvação da vida dele. Não importa o que você tem que resolver na tua vida daqui para frente. Não importa o que você tem que deixar, eu não sei. Não importa o que a sua mente está pensando que você tem que abandonar. Creia que quem vai fazer a obra em você é o Espírito Santo de Deus. Só peça a Ele que Ele tira. Se for vício, peça que Ele tira. Se for tristeza, Ele arranca. Se for enfermidade, Ele arranca. Mas independente do que for, tu és salvo em Cristo Jesus, Felipe. Acredita nisso. Não deixa ninguém confundir você disso. Não deixa ninguém mudar isso na tua cabeça. Que você é um salvo em Cristo Jesus. Oh Deus, eu te agradeço por esta noite, ó Pai. Mais uma noite de salvação na tua casa. E o Senhor nos trouxe para mais perto de ti, ó Pai. Só nos mostrando que vale a pena estar na tua presença e na tua casa. Eu te apresento a vida do teu servo Felipe. Ó Deus, que o Senhor já estava com esse dia marcado. Há quantas vezes ele já visitou uma igreja? Quantas coisas ele passou em sua vida, boas e ruins. Mas olha o Felipe aqui diante do teu altar, Jesus. Olha o Felipe na tua casa nesta noite. Olha o Felipe aqui na frente recebendo uma oração, ó Pai. Porque o vir aqui na frente não salvou ele. Ele sair do banco e vir aqui não quer dizer que ele está salvo. Mas ele invocou o teu nome. Ele creu na tua mensagem. Ele creu na pregação do Evangelho. E o Felipe faz parte do povo de Deus. E não importa o que aconteça com o Felipe daqui para frente. Não importa quais serão as suas lutas, dificuldades ou prazeres. O que importa é que o nome dele, eu creio, que já estava escrito no livro da vida, quando ele entrou aqui neste lugar, nesta noite. Assim como tu fez na vida do Leandro no domingo, o Senhor fez na vida do Felipe nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja, sobre o povo que vai morar no céu, sobre a vida do Felipe e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E toda a igreja diz: amém. Que Deus nos abençoe. Vá com alegria no teu coração, de que nem que tudo não mude, uma coisa mudou dentro de você. O Espírito Santo se move em você e habita em você. E você foi selado nesta noite com o Espírito Santo da promessa. E nada mais te separa desse amor. Deus te abençoe, Felipe. Pode sentar. Pode assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque há festa no céu quando o pecador se arrepende.
A fé está no céu quando nos quebrantamos diante do Senhor. E o Senhor que governa a sua igreja e controla todas as coisas. Que Deus nos abençoe.